E aí, pessoal, sabe qual é um dos grandes segredos para investir como uma lenda do mercado? É saber encontrar aquelas joias escondidas, né? Imagina ter uma espécie de bússola, um indicador que aponta exatamente para ações de qualidade que estão baratas. Pois é, ele existe. Hoje a gente vai desvendar o VPA, o Valor Patrimonial por Ação. É a ferramenta que o mestre Luiz Barsi usou para construir a fortuna dele. Bora entender como isso funciona na prática. Olha, o sonho de quem investe é quase sempre o mesmo. Montar aquela carteira de dividendos parruda, sabe? Aquela que vai garantir uma aposentadoria tranquila, sem dor de cabeça. Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente escolhe as ações certas sem pagar uma fortuna por elas? Pois é exatamente nesse ponto que uma análise bem feita com as ferramentas certas separa o joio do trigo. E é exatamente para ajudar a responder essas perguntas que a gente criou o canal Top Dividendos. Aqui, a gente não fica só na conversinha não, a gente mergulha a fundo na teoria e, o mais importante, na prática. Estudamos os métodos de gigantes como o Barsi e o Warren Buffett e ainda mostramos a nossa carteira em ação, no dia a dia. Então, se esse conhecimento te interessa, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e vem com a gente. Beleza, então, vamos começar pelo começo, né? O primeiro passo é a gente decifrar esse tal de VPA. Chegou a hora de entender a teoria por trás da estratégia do Barsi. Afinal de contas, que bicho é esse, o VPA, e por que ele é tão, mas tão importante na hora de analisar uma ação? Então, de um jeito bem direto, sem economias, o VPA é o valor de etiqueta da ação, o valor que está lá nos livros da contabilidade. Pensa assim, ó, se a empresa decidisse fechar as portas hoje, vendesse tudo o que tem, prédios, máquinas, tudo, pagasse todas as contas e dívidas, o dinheiro que sobrasse, dividido pelo número de ações, daria o VPA. É, basicamente, quanto vale cada pedacinho da empresa no papel. E o mais legal é que para calcular isso não precisa ser nenhum gênio da matemática, viu? É mais simples do que parece. É só pegar o patrimônio líquido da empresa, essa informação é pública, está lá no balanço, e dividir pelo número total de ações que ela tem no mercado. Simples assim, a fórmula é essa. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina uma empresa que tem um patrimônio de R$ 900 milhões. E ela tem 40 milhões de ações por aí. A gente pega os 900 milhões, divide pelos 40 milhões e pronto. Chegamos a um VPA de R$ 22,50. Esse é o valor de livro de cada ação. Guarda bem esse número aí que ele é importante. Ok, agora que vem o pulo do gato. Se a ação dessa nossa empresa de exemplo está sendo vendida lá na bolsa por, digamos, R$ 30, um preço maior que os R$ 22,50, significa que o mercado está otimista, está pagando um ágio por ela. Agora, e se a cotação estiver, sei lá, R$ 18, abaixo do VPA? Opa, acendeu uma mulher amarela. Isso pode ser um sinal de que a ação está barata, está sendo negociada com um belo desconto. Mas ó, muita calma nessa hora. Esse é um ponto crucial. Não é para sair comprando toda e qualquer ação que está com preço abaixo do VPA. Pensa no VPA como uma foto, e não como um filme completo. Às vezes, uma empresa está barata por um motivo ruim, tipo está atolado em dívidas ou os lucros estão caindo ladeira abaixo. Por isso que eu digo, o VPA é uma ferramenta poderosíssima, mas ele nunca anda sozinho. Tem que usar junto com outras análises. Beleza, teoria na cabeça, agora vamos para o que interessa, a prática. Como é que o rei dos dividendos, o mestre Luiz Barsi, pega esse conceito e transforma em dinheiro no bolso, montando aquela carteira bilionária dele? É agora que a coisa fica boa de verdade e a estratégia ganha vida. A filosofia do Barsi é muito clara. O negócio dele não é ficar tentando adivinhar se a ação vai subir ou descer amanhã. Nada disso. O foco é comprar participação em boas empresas, bons ativos, que gerem renda passiva. É grana pingando na conta através dos dividendos. Ele gosta de falar que as ações são como pequenas fazendinhas, sabe? E os dividendos são a colheita, que chega todo ano, todo semestre. Tá, e onde é que ele acha essas fazendinhas? Ele vai direto nos setores que ele chama de perenes, ou seja, aqueles setores essenciais, que a gente não vive sem e que são super resistentes a crises. Para facilitar, ele criou até um acrônimo, o BEST, que significa Bancos, Energia, Saneamento, Seguradoras e Telecomunicações. Pensa bem, faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise, a gente continua precisando de banco, de luz, de água, de seguro e de telefone, né? São empresas que não param de lucrar. E aqui a gente entende direitinho como a estratégia dele funciona. O objetivo número 1, o alvo principal, são os dividendos. É o fluxo de caixa, a renda. E o VPA? O VPA entra como o guarda-costas da operação. É a margem de segurança, é a bússola que ele usa para ter certeza que está comprando esses ativos incríveis por um preço justo ou, melhor ainda, na promoção, com um baita desconto. Então, o método Barsi se apoia em 5 pilares sagrados. Primeiro,
foco total em ações. Segundo, caçar dividendos gordos, generosos. Terceiro, ter uma visão de longuíssimo prazo. A ideia é nunca vender. Quarto, comprar sempre abaixo do que ele chama de preço teto. E o quinto, talvez o mais difícil, ter uma disciplina de monge e a paciência de um pescador para esperar as oportunidades certas aparecerem. Legal, né? Mas teoria é teoria. Nada como um exemplo da vida real para fazer a ficha cair de vez, certo? Então bora ver como o Barsi usou toda essa lógica numa das ações queridinhas da carteira dele, o Banco do Brasil. A grande pergunta é, o que raios o Barsi viu no Banco do Brasil que fez ele comprar ações de baseada, mesmo numa época em que todo mundo estava pessimista, correndo para longe do banco? A resposta, meus amigos, está nos números. Olha só a oportunidade que apareceu na tela do radar dele. Em um certo momento, ele viu que a ação do Banco do Brasil, a BBAS3, estava sendo vendida por uns R$22. Só que quando ele olhou o VPA, o valor contábil, ele viu que era mais de R$30. Fazendo a conta do PVPA, que é só dividir o preço pelo VPA, o resultado dava mais ou menos 0,70. E o que isso quer dizer na prática, no mundo real? Quer dizer que para cada R$1 de patrimônio real do banco, o mercado estava te vendendo essa participação por apenas 70 centavos. É isso mesmo. Era como achar uma nota de R$100 à venda por 70. Era um desconto absurdo, de 30%, em cima do valor patrimonial do banco. E o próprio Barsi, com décadas de mercado nas costas, falou que esses momentos foram oportunidades de ouro, daquelas que aparecem poucas vezes na vida. Enquanto a manada fugia com medo vendendo a qualquer preço, ele estava lá, tranquilo, usando a bússola do VPA e comprando mais e mais. Ele sabia que estava levando um ativo fantástico por um preço de banana. Bom, então a gente já passou pela teoria, vimos a estratégia do mestre Barsi em ação e um exemplo prático que não deixa dúvida. A partir de agora, a bola está com quem investe. O próximo passo é pegar esse conhecimento e colocar para jogo. E a pergunta que fica no ar é: como usar essa ferramenta, essa bússola do VPA, para encontrar as próximas grandes oportunidades? Como começar a montar uma carteira de dividendos sólida, pensando lá na frente? E para quem está a fim de continuar essa jornada e não parar por aqui, o convite está feito. No canal Top Dividendos tem muito mais. A gente faz análises, mostra a nossa carteira pública na real e tem muito conteúdo para ajudar a dominar a teoria e a prática. O objetivo é sempre o mesmo, a tranquilidade financeira. E para a gente fechar com chave de ouro, vou deixar uma provocação aqui. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual gigante da nossa bolsa, daquelas boas pagadoras de dividendos, parece que está dando sopa por aí, negociada abaixo do VPA hoje? Deixa a opinião aí nos comentários, bora trocar uma ideia. Um grande abraço e até a próxima.